Olá pessoal, a percentagem é um conceito matemático muito importante porque nós estamos sempre a encontrá-lo no nosso dia a dia. Encontramos percentagens quando vamos ao banco, quando vamos às compras, quando tratamos dos nossos impostos e nas várias áreas académicas da física, da química, da matemática, claro, da estatística, das várias engenharias, da economia e da gestão. E é sempre muito importante, quando se trata de matemática, começar por procurar entender muito bem o assunto, que é isso que nos dá autonomia para resolvermos com facilidade os problemas que nos surjam. E a outra etapa, uma vez que ninguém é infalível, é conferir os resultados e, olhando para eles com sentido crítico, interpretando-os, conseguimos identificar caso tenha havido algum erro numa fase do raciocínio ou em algum dos cálculos e conseguir corrigi-lo. Para entender a percentagem é muito importante estar à vontade com os cálculos da multiplicação, divisão, adição e subtração e conhecer muito bem os números decimais e os fracionários. A percentagem corresponde a uma ideia de proporção, quantos em cada 100. E se tivermos n%, que é n uma quantidade numérica qualquer que esteja a ser considerada por cento, devemos entender este por cento como uma divisão por 100. Portanto, em 100 ou por 100 é correspondente à divisão por 100, ok? Exemplificando, 50 por 100, 50 a dividir por 100. Isto pode ser apresentado como uma fração simplificada, que daria 1/2, mas também pode ser calculada às centésimas e dá 0,50. Ora, 50 centésimas são 50% e também corresponde a 1/2. Estamos a falar no mesmo tipo de proporção. Se tivermos 25%, 25 a dividir por 100, corresponde a 25 centésimas e também a 1/4. 30%, 30 a dividir por 100, são 30 centésimas e também são 3 décimos. Imaginemos que tínhamos uma dúzia de ovos, 3 dos quais partidos. Como é que calculamos a percentagem de ovos partidos? Muito simples, temos 3 partidos em 12, fazemos a divisão de 3 por 12 e está nos 0,25, significa que temos 25% de ovos partidos. Agora, n% de uma quantidade, como é que nós podemos calcular uma percentagem de uma quantidade? Devemos entender este de como uma multiplicação. Por exemplo, 25% de 300 não é mais do que 0,25, 25 centésimos, 25%, vezes 300. E isto dá 75. Veja agora aqui um problema. Sabemos que 15% de um grupo de crianças, que não sabemos qual é o total, corresponde a 30 crianças. Como é que nós calculamos o número total de crianças desse grupo? Basta traduzir isto de acordo com a informação que temos e calcularmos o número total. Como é que nós vamos fazer isso? Nós sabemos que 15% do total, vamos chamar T, porque não sabemos qual é esse total, é igual a 30. Portanto, 15% é 0,15, de vezes T é igual a 30. Então, facilmente calculamos que o nosso T é igual a 30 a dividir por 0,15 e obtemos o total de crianças, que é 200, o número total de crianças. Vamos ver uma situação de desconto. Uma camisa que custava 130 euros está com um desconto de 25%. Quanto é que irá pagar? Podemos calcular isto de duas maneiras. A primeira, tanto faz a primeira ou a segunda, mas uma delas
seria saber quanto é que é 25% do total e corresponde ao nosso desconto, depois retirar esse valor ao total. Então como é que faríamos isso? 25% de 130 é 0,25 vezes 130, dá-nos 32,5€, que é o desconto que nos vão fazer deste valor. E então vamos descontá-lo de 130 menos 32,5 dá 97,5€, que é o que nós devemos pagar. A outra maneira de calcular, que a maior parte das pessoas não utiliza, mas que eu acho que é bem mais simples e prática, é, em vez de calcularmos o desconto, calcularmos aquilo que devemos pagar. Ora, se o nosso desconto é 25%, aquilo que nós iremos pagar é apenas 75%. Não se esqueçam que o total tem que dar 100, portanto, 100 menos 25 dá 75. Vamos calcular diretamente aquilo que temos que pagar, calculando 75% de 130. Então, quanto é que dá 75% de 130? 75% são 75 centésimas, 0,75 vezes 130 dá-nos 97,5€. É claro que este valor tinha que ser igual a este, não é? E agora uma situação de impostos, uma situação de IVA, que é um imposto sobre o valor acrescentado. Em Portugal, em relação às roupas, o IVA corresponde a 23%. Então imaginem que temos uma camisa que custa 130€ com o IVA de 23% incluído. Como é que nós calculamos o valor do IVA que lá está incluído neste valor? Devo dizer-vos que a maior parte das pessoas não calcula isto corretamente. O preço total da camisa é a soma de um valor de base mais 23% desse valor, que é o que o Estado cobra de IVA. Então, o que devemos fazer é traduzir esta situação. 130, que é o valor total, é igual a um valor de base B mais 0,23 desse valor B, ou seja, 23% desse valor B. E agora fazemos os cálculos. Aqui podemos pôr o B em evidência, dá 1 mais 0,23, ou seja, 130 é igual a 1,23B, retiramos o valor de B, que é 130, a dividir por 1,23. E então, o nosso valor de base corresponde a 105,69€, que era o valor cobrado inicialmente pelo comerciante, a que foi acrescentado o valor de IVA. Então, qual é o nosso valor de IVA para dar um total de 130? É 130 menos 105,69, corresponde a 24,31€, 24,31€. Portanto, 23% de 130 não é o valor a calcular. 23% era do valor de base estabelecido pelo comerciante. Entendam muito bem isto, porque há muita gente a fazer mal estes cálculos. E agora vamos ver a situação de calcular o total a partir da percentagem. Imaginem que um pai distribuiu por cada filho 20% de uma quantia que nós não sabemos qual é, mas sabemos que cada um deles recebeu 1000€. Qual será o valor dessa quantia? Vamos traduzir a situação. 20% da quantia Q é igual a 1000. Portanto, 0,20 vezes Q é igual a 1000. Então, Q será 1000 a dividir por 0,20 e já sabemos que a quantia total era 5.000€. Espero que tenham entendido, que isto tenha ficado mais fácil para vós, porque agora vão conseguir calcular os vossos descontos
descontos, ou os vossos juros, ou o que for, de uma maneira muito mais simplificada. E então, se por acaso não tiverem ainda confiança se entenderam ou não, podem tentar ver o vídeo sem o som e procurar dentro de vós a justificação de todos os slides que estão aí apresentados, ok? Espero que tenham gostado. Até à próxima!